Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Raquel Nocera e hoje nós vamos falar sobre felicidade em dar. Você já sentiu plenamente a felicidade em dar? Você sabia que muitas pessoas têm dificuldade de sentir plenamente? Fica comigo na live que nós vamos entender por que isso acontece e como que é possível desbloquear. Então, quem for entrando aí, pode ir cumprimentando. Boa tarde. E enquanto isso, a gente espera o Instagram avisar todo mundo, né? Sejam bem-vindos. A Verinha tá ali. A Poliana. A Patrícia, boa tarde. Gente, esse período que eu tenho aqui é maravilhoso, porque sabe como eu sinto? É igual nós vamos falar hoje, né? Felicidade em dar. Eu sinto como se a gente estivesse numa mesa e conversando, né? Então, a internet nos proporciona fazer isso. Cada um no seu cantinho, mas está ali batendo um papo gostoso. Isso é o que eu chamo felicidade em dar, né? Dar de si. Eu estou dando meu conhecimento aqui, estou dando meu amor, carinho, e vocês também estão dando sua atenção. E isso só tem a ganhar, né? A Jana Gildênio, boa tarde. Vocês são muito preciosos, viu? Eu até coloquei lá um post escrito assim que conhecimento e afeto, quando a gente guarda, a gente perde. Então aqui a gente transborda, na verdade, transborda conhecimento e transborda também o afeto. E vamos transbordar mais ainda. Por quê? Porque o objetivo de hoje da live é fazer justamente isso, desbloquear, né, algo que talvez está impedindo você de dar mais plenamente de si, né? Porque felicidade em dar todo mundo sente, né? Só que o objetivo da live é que faça isso mais plenamente. E para que possa fazer isso mais plenamente é entendendo o porquê, né? O que acontece que a pessoa não consegue dar tanto de si quanto gostaria. E então muitas pessoas, né, ao ver às vezes a pessoa que tem dificuldade, não entende plenamente, porque quem não tem essa essa disfunção, né? Aí acha difícil entender. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa ela é tipo uma acumuladora, né? Às vezes ela tem dificuldade em dar, conforme lá no Stories, né, que eu perguntei e responderam, né? Por exemplo, se apegar demais ao passado, coisas materiais, lembranças. Aí suponhamos que a pessoa ela acumula roupa, né? Acumula alguma coisa lá. Boa tarde, Solange. Bem-vinda. E as pessoas que não entendem, a Jaqueline Souza, bom, boa tarde também. Vamos entrando aí. Pega aí na conversa e se liga. Então, a pessoa que não entende vê aquele acúmulo, né, de roupa, de qualquer coisa ali, né, de objetos. E às vezes a pessoa critica, né, fala que a pessoa é descuidada, que a pessoa é acumuladora, que a pessoa é desorganizada. Mas às vezes a pessoa não para tentar entender o porquê que a pessoa tem aquela dificuldade de dar, de desapegar, né, daquelas coisas ali. A Stefan Jambeiro, muito bom. Boa tarde também. Por quê? Porque quando a pessoa ela se apega ao passado, suponhamos que ela tem um objeto, não é o objeto em si que ela tem dificuldade de desapegar, mas é o sentimento que tem por trás daquele objeto, né? A minha mãe que me deu, meu filho me deu. Então aquilo ali passou além de ser um objeto, né? Mas passou a representar a própria pessoa, certo? Tô dando um aceno aqui. Muito bom. E, gente, a pessoa sofre, viu? Sofre duas vezes. Por quê? Ela sofre por causa do distúrbio, né? Que ela não consegue desapegar. E ela sofre por críticas de outros que não entendem aquilo que ela tem. Por isso que eu amo falar esse assunto.
porque esse assunto realmente desbloqueia, porque talvez o que a pessoa precisa é simplesmente entender o que ela tem, porque na verdade às vezes ela nem entende o que ela tem direito. Então, como o conhecimento ele é importante, a pessoa entender por que que acontece aquilo, qual é o processo, né? Porque na verdade ela não quer ser daquele jeito, a pessoa não quer. Mas a gente está aqui para realmente desbloquear, né? Então, teve várias respostas lá no Stories. Quando eu perguntei qual seria a maior dificuldade, porque as minhas dificuldades eu sei, mas eu quero saber as suas. Porque não adianta eu sentar aqui e falar de mim. Não, eu quero falar de você para você. E lá nos Stories eu passo a conhecer vocês melhor. E teve várias respostas e eu procuro pegar alguma resposta abrangente, porque através da resposta aquele que foi colocado lá, aí pode alcançar várias pessoas por ser muito comum aquela situação. Então, além do apego ao passado que eu vi lá, teve uma coisa que eu acho que muitas pessoas passam por isso, que é o medo de perder, né? Teve uma pessoa que colocou lá que tem dificuldade de desapegar com aquele medo de perder. Ou seja, se eu dar, tipo assim, ó, se eu dar essa caneta, eu vou perder essa caneta. Então eu não quero perder essa caneta. Então eu não vou dar. Viram que situação? Porque isso aqui é uma caneta, mas imagina isso em tudo na vida. A pessoa pode não dar até mesmo o amor dela para alguém. Porque senão ela vai perder, então ela segura. E com isso, ela é privada de receber novas alegrias, novas felicidades. Vamos ver o que o Stefano está falando, Stefano. É desapego com as pessoas que passam em minha vida, sou uma pessoa sentimental. Então, não sei lidar com isso. Então, aqui a gente está para aprender a lidar com isso, né? Desculpa. Então, como que a gente lida com isso, gente? Porque isso aí é muito ruim. Isso é um bloqueio que tem. Né? Por que, que a pessoa não consegue dar plenamente? É porque ela tem um bloqueio. Vamos ilustrar aqui. Suponhamos que você está lá lavando louça. Daí você já olha no relógio, opa, eu já tenho que fazer tal coisa, então deixa eu lavar aqui rapidinho e tudo fluiria normalmente, né? Se você realmente lavasse lá rapidinho, pá, pum, e sai, pronto, né? Vai lá na internet, vai fazer o que você tem que fazer. Só que às vezes quando você tá lá, né, lavando, aí você tá lavando, aí o que acontece? Vai acumulando aquela água lá na pia e quando você vê, tá ali entupido. Então tem um bloqueio ali não deixando a água passar. Então o que seria algo que iria fluir suavemente, né? Você lavaria rapidinho, já faria o que você tinha que fazer? Não. Aí ali tem um bloqueio, ali você tem que parar para poder pegar um desentupidor para desentupir aquilo ali. Aí você tenta com a mão, não dá, vai lá, pega o desentupidor, desentope e aí a água vai embora. Porque aquele bloqueio que tem ali, ele foi tirado e a água fluiu. Então, vocês entendem? Quando a pessoa ela tem alguma dificuldade, algum distúrbio, então é como essa água represada ali, ela não consegue fluir na vida dela. Aí, qual a solução? Porque uma das perguntas do tema é essa, né? Como desbloquear? Então, qual a solução ali? Você pegar o desentupidor, desentupir e a água vai embora. Não adianta você brigar com a pia, brigar com a água. Eu mesmo, eu já tenho um desentupidor lá, bem lá no cantinho lá. Entupiu, vou lá, pego, desentupo. Gente, isso aí é ganhar tempo, porque o que mais está valendo hoje pra gente é o tempo e a criatividade. Foi-se a época em que a gente tinha tempo, né, para fazer as coisas. Agora, quando a gente compra o tempo, a gente produz mais, não é verdade? Então, muitas pessoas, ao invés de ter lá o desentupidor, né? Não.
não tem desentupidor, fica lá brigando com a pia, né? Batendo lá, tentando tirar. E ali não consegue, porque ali precisa do desentupidor. Então fica ali brigando com a pia. E você tá brigando com a pia? Ou você tem um desentupidor? Qual é o meu desentupidor que eu consigo reajustar minha situação de modo que eu possa fluir normalmente? O desentupidor seria o desbloqueamento. O que seria esse desbloqueamento? Ressignificação. Ressignificar a situação. Isso é a solução daquilo, né? Que você precisa tanto. Ressignificar. Bom, então vamos entender o que é isso na prática. Aí foi onde eu peguei a resposta lá, dos stories que eu coloquei. Aí, aquela resposta que a seguidora colocou lá, medo de perder. Então, isso é escassez, é a crença de escassez. Se eu der essa taça para alguém, eu vou perder. Então, ressignificação é você ressignificar esse pensamento que você tem. Só que não é tão fácil assim. Porque esse pensamento, ele foi colocado várias vezes ali. Ele foi pensado. Sabe aquela estrada bem pisada, que carro passa, 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 e fica... Ali não nasce nem grama ali, né? Aí o que acontece? Esses carros seriam os pensamentos. Você pensa, pensa, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. E isso de anos, porque às vezes é lá da infância. Por isso que não adianta você talvez pegar uma frase motivacional e repetir aquilo lá. É útil, né? A gente vê na internet várias frases legais, a gente vai lá, escreve, né? Dá um print ali. Eu mesmo faço isso. Mas só isso não basta. Porque quando aquele pensamento ele infiltrou ali, ele infiltrou por causa de algum trauma, alguma coisa que aprendeu, que acreditou como sendo verdade. E na época, realmente, foi alguma proteção que a pessoa teve. Com certeza. Porque senão eu não colocaria esse pensamento ali. Quem de nós vai pegar um pensamento, colocar lá e falar assim, eu vou me prejudicar com esse pensamento? Não, quando a pessoa coloca um pensamento na mente é porque é útil para ela. E lá no passado talvez foi útil para ela. Um exemplo, vamos dar um exemplo na prática. Suponhamos que quando pequenininha, ela, principalmente família grande, gente, acontece muito isso. A pessoa ela ganha alguma coisa, bom, aí já começa lá quando fica pronta as coisas, né? O que a mãe costuma fazer? Falar. Ah, corre aqui para comer, senão você fica sem. Vocês viram onde começa a escassez? A falta? A crença de escassez é aí. Vem logo, senão você fica sem. Ou seja, tá ligado na frase que a pessoa colocou lá, que a seguidora colocou? Ela colocou medo de perder. Ou seja, se eu não for lá comer rápido, eu vou perder. E eu não posso dar o meu pedaço lá. Eu quero o meu pedaço. Então, se eu não for lá comer, eu vou perder. Isso é a crença de escassez. E isso, na infância da pessoa, às vezes ela foi ouvindo isso várias vezes, né? Porque sempre a gente fala, né? Vem aqui para o córtex frontal e capta aqui. Então, ela captou muitas vezes aqui. Quem de vocês já passou a situação na infância? Coloca aí, eu, se já aconteceu isso. Ó, você vai ficar sem. E às vezes a pessoa ela demora aí realmente. Ela demora aí, ou então ela guarda, né? Fala assim, não, guarda pra mim. Aí a mãe vai lá, guarda na geladeira. E a criança dorme. Só que na hora que ela acorda de manhã, cadê? Comeram. Ela abre a geladeira, não tá lá. Comeram. O que ela aprende desde cedo? Que se eu não agarrar aquilo lá, eu fico sem.
Perceberam onde que entra as crenças limitantes? Quem que, quando era pequena, acontecia isso? Coloca aí eu, para eu saber se vocês estão na mesma página que eu. Para eu saber se vocês não estão, que eu não tô aqui sozinha, né? Ah lá, ó. A Jaqueline Souza, eu já. Eu também, eu sou de família grande. E acontecia isso comigo também. Eu falo família grande porque tinha aquela meninada, né? Então, geralmente acontecia isso. Só a Jaque que passou por isso? Quem mais passou por isso? Aí a pessoa, o que que acontece? Lá na infância ela passa por isso, né? E como ela ouviu aquilo lá várias vezes, aquilo lá ela capta, guarda lá na gavetinha dela lá do subconsciente, das memórias. E aquilo ali vai carregar, ela vai carregar para a vida inteira aquilo ali. O Stefan, eu já. É muito comum isso, por isso que eu escolhi essa frase lá. Porque isso aí é muito comum, é um bloqueio. É como aquele bloqueio lá na pia e a pia fica cheia d'água. Por que represa daquele jeito? Porque é como um aplicativo que a pessoa coloca e carrega para a vida inteira. E lá na época lá foi útil no sentido como, né? A gente estava falando que uma crença ela é colocada, não é por acaso, que foi útil, né? Por quê? Porque realmente, se ela não fosse lá comer, ela ia ficar sem. Então, naquela ocasião, foi útil para ela. Protegeu ela, aquele pensamento. Gavetinha, já ouvi isso. É a gavetinha, isso mesmo. Tá lá na gavetinha dela esse pensamento, porque protegeu ela. Então o subconsciente fala assim: olha, isso te protegeu, então leva para sua vida porque vai continuar te protegendo. Só que a pessoa vai crescendo, crescendo e ela não é mais aquela menininha lá. E o que foi útil lá atrás, talvez não seja agora. E hoje muitos estão deixando a menininha lá de trás continuar modelando o adulto. Por isso que eu fiz aquela pergunta. E você? Você vai permitir que aquela menininha ou menininho lá do passado continue te modelando hoje? Ou você decide remodelar aquela criança do passado? A escolha é sua. Então, remodelar significa você ressignificar. Você vê que aquilo que você pensava lá atrás agora não te serve mais. Aquele objeto que aquela pessoa te deu não é a pessoa, é um objeto. Então, isso é ressignificar. Ressignificar é você entender que se você der essa caneta para alguém, você não vai perder, você vai ganhar. Você vai ganhar alegria, felicidade. Isso é ressignificar. Agora, como que é implantada essa nova ressignificação? Será que é falar uma vez, duas vezes? Porque quando foi implantado aquele pensamento da menininha, não foi uma ou duas vezes. Porque as nossas memórias ali, você vai colocando, você vai macetando ali, né? Lembra da estrada? Vai macetando. Então foi passada muitas vezes. Então, se você ressignificar pensando uma vez, duas vezes só, vai lá no post motivacional, lê, depois lê outro, uma, duas vezes só. Será que vai adiantar? Então, você vai ter que colocar na mesma proporção do que era a outra.
Porque é o mesmo processo, é o mesmo. Assim como o pensamento limitante ele foi colocado ali várias vezes, para o lado positivo é o mesmo processo, colocar várias vezes também. Por isso que quando assiste às lives, fala muitas vezes os mesmos assuntos, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque o córtex frontal ele necessita, né, de informações para jogar ali no subconsciente. Agora, a escolha de você colocar no seu córtex frontal, aí a escolha é sua. O que, que você vai colocar ali que você vai captar aqui, ó, e colocar nas gavetinhas, conforme a Verinha falou ali? Você vai continuar fazendo do mesmo jeito? Ou você vai remodelar, ressignificar? Lembra as três coisas para ressignificar? Conhecimento, repetição e impacto emocional. Então, o conhecimento você já sabe agora, né? Na questão do medo de perder. Então, já conheceu, já sabe que é algo lá atrás, já sabe que é para ressignificar. Então, os exercícios, eles vêm nessa área aqui, ó, da repetição. Porque você faz os exercícios mentais, você repete ele várias vezes. Aí o que acontece? Aí o impacto emocional, né? A Ana Paula tá pedindo para entrar aqui. Ô, Ana, fala aí para mim se realmente você vai entrar ou se você apertou sem querer. Porque a Ana Paula, para quem não sabe, é minha aluna, foi minha aluna, né? E aí, se realmente ela quiser entrar, ela entra aqui para falar, dar o depoimento dela pra gente aqui. Mas enquanto ela responde, a repetição, então, é onde eu sempre passo os exercícios aqui. Então, qual seria o exercício para essa situação? Para ressignificação. Por exemplo, para quem chegou agora e ainda não sabe o que eu estava falando, é sobre o medo de perder. Né? A pessoa ela não consegue sentir plenamente a felicidade em dar porque ela tem um apego tão grande que ela não consegue largar. É como se eu tivesse, por exemplo, esse coelhinho aqui e eu tô agarrada nele e eu não consigo largar. Aí vem as novas coisas, as novas possibilidades e eu tô com a mão ocupada. Eu não consigo pegar as novas possibilidades. Porque eu tô tão apegada naquela lembrança, naquele objeto ou naquela pessoa. Tô tão apegada que eu não tenho como. Eu tô com a mão ocupada, eu não tenho como eu receber as novas oportunidades que surgem para mim. Então, eu passo os exercícios é para isso, né? Nessa hora do apego, o que, que eu posso fazer para que eu possa reverter e quebrar esse ciclo? Então, exercício para essa semana. Vou passar agora. Então, seria bom anotar, né? Eu sempre falo para deixar o caderno aí, a caneta, para pegar essas coisas úteis. Ah, a Ana tá falando que agora ela não pode. Não, mas tudo bem. Outra oportunidade você entra aqui. Talvez você apertou sem querer, né? Acontece. Mas então, qual é o exercício? Suponhamos que você tá na sua vida normal. Aí você percebe um certo apego em alguma coisa, uma situação, e que você vai lembrar do que foi falado aqui e você vai falar assim: ah, eu tô apegada nisso. Eu tô com dificuldade de desapegar nisso aqui. Pode ser apego a uma lembrança, a uma pessoa, a um objeto, né? Aí na hora que você identificar, por que, gente, identificar? Porque aqui nós somos como cientistas. Nós vamos estudar. Porque até então, talvez você nem prestava atenção nos seus sentimentos. Mas quando começa a assistir as lives, vocês vão entendendo a necessidade de a gente entender o que a gente sente, dar nome a eles. Quando a pessoa consegue ter essa habilidade, aí ela consegue fazer o exercício melhor. Igual eu tô falando aqui, você vai desligar a live, né? Depois, na hora que acabar, vai continuar a sua vida. Aí, ó, nada é mais importante do que como você se sente.
Aí, em certa ocasião, pode ter certeza, ainda hoje, você vai sentir tipo uma dor, né? E quando você sente aquela dor, aquilo ali é um radar. Por que que eu tô triste, então, hein? Tá vendo a necessidade de entender o nome do sentimento? Será que eu tô triste ou o quê? Tô com raiva? Tô com inveja? O que que eu tô, né? Coloque nome nos sentimentos. Por quê? Quando você coloca nome nos sentimentos, aí você consegue conversar com você mesmo. Só que não é conversar com o racional, você vai conversar com o seu emocional. Porque o racional você já sabe. Você já sabe que você tem que há felicidade em dar, mas na hora ali mesmo, a emoção ela toma conta. Aí é a hora de você conversar com a sua emoção. Aí você senta com ela e encara ela. É coisa que a gente não sabia fazer no passado. A gente tentava encobrir. A gente não queria conversar com ela. Às vezes conversa com o outro, mas não conversa com o emocional. E chora pro outro, tá acontecendo isso assim, assim comigo. Ai, você acredita que tal, tal, tal? E o assunto vai longe, né? Onde foca, cresce. Aí cresce aquela reclamação. Porque reclamar é clamar duas vezes. Então, se você já estava focando no problema, você está focando dobrado. O que vai crescer? Problema. Só que agora você está aprendendo a identificar. E você aprendeu que quando você sente aquela dor, aquela tristeza, ou raiva, inveja, seja o que for, aí você, opa, eu aprendi que eu vou dar nome nesse sentimento e vou conversar com ele. Não com o outro, com ele, com esse sentimento. Coloca o sentimento do teu lado, senta, conversa com ele. O sentimento de inveja, ou raiva, ou tristeza, eu estava alegre, feliz, conversando, feliz. Aí, de repente, como que você entrou aí que eu não vi? Como que você entrou aí, que se apoderou aí, me deixando triste, me sentindo incapaz, me sentindo com medo? Como que eu não percebi? Você entrou e tá aí. Por quê? Como, né? O quê? Conversa com o sentimento. Aí sabe o que você vai descobrir? Que e não é tanto quanto você imaginava que fosse aquela situação. Porque quando a gente encara, a gente vê que não é aquilo que a gente pensou que era. Um exemplo muito clássico nisso é quando toca o telefone de madrugada. O espaço de tempo que tem entre você abrir o olho e atender o telefone é curto esse tempo, mas é o suficiente para você pôr mil coisas na sua cabeça. Ai, será que é alguém que aconteceu alguma coisa? Será que é isso, é aquilo? Na hora que você atende o telefone, é engano. Então, sabe aquele pedacinho lá de pavor? É aquele sentimento ali que você está conversando com ele. Aí você conversa e fala, mas e aí, né? Com o que você está preocupado, né? Eu aprendi que para lidar com meus sentimentos, minhas emoções, eu analisar o que, por quê, qual o próximo passo, o que eu quero no lugar disso. Então, para quem gosta de anotar, anota aí duas frases para você conversar com suas emoções. Duas frases. Ah lá, a Ilza tá dizendo boa dica. A dica maior vem agora, Ilza. A Verinha, gostei, Cacá, eu converso comigo. Verinha, se liga aí. Duas frases. Se você já gosta, né, já tá conseguindo, essas duas frases vai te desbloquear com o tempo. Lembra disso, não é que você vai falar uma vez. Lembra da estrada pisada? Aquela estrada pisada, ela tem que criar grama agora. Você não vai deixar aquele pensamento de novo em você, mas aí você vai formar uma nova estrada. E no início, essa nova estrada, às vezes, vai exigir um maior esforço. É igual aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você tem que pensar muito, muito, muito. Ai, eu tenho que pisar. Eu tô vendo 3 pedal lá. Como é que eu só tenho 2 pés? Como é que eu vou pisar nesses pedais aqui? Então você esforça muito, mas eu te garanto que você hoje você nem olha pro seu pé.
Você já dirige. Mas por quê? O início, gente. Espera para eu anotar. Pega lá o caderno e caneta. Ó, 2 frases, 2 perguntas para você se desbloquear. Anota aí. Por exemplo, você tá normal, aí você sente aquela dor. Opa, que dor é essa? É inveja? É tristeza? É o quê? Aí você identifica a dor. Aí as 2 perguntas vêm agora. Verinha, pronto, anota aí. O, o que eu quero no lugar disso? Essa é a pergunta. O que eu quero no lugar disso? Porque quando você faz essa pergunta, você já elabora o seu alvo, sua meta. Por exemplo, eu tô triste lá, tô triste. Você não vai ver o porquê que você tá triste. Gente, não faça essa pergunta porque tá triste. Nunca. Nem para você e nem para ninguém. Uma outra live eu vou explicar essa expressão. Ah lá, vou tirar esse medo meu. Stephanie, você vai tirar esse medo com essas 2 perguntas. A primeira pergunta, o que eu quero no lugar disso? Por que perguntar o que eu quero? Porque quando você fala o que eu quero, então a mente ela vai abrir inúmeras possibilidades. Olha a diferença do porquê. Presta atenção nesse ponto. Tenho muito medo de perder, Esther. Presta atenção nesse ponto. Se eu pergunto por que eu tô triste, nós vamos ficar sentada aqui a noite inteira e de manhã e não vou ter acabado de falar ainda do porquê eu tô triste. Porque eu vou catar lá nas minhas gavetas da memória inúmeras coisas porque eu tô triste, mas gente, eu não quero focar nisso não. Pelo contrário, eu quero outra coisa, eu não quero. Gente, não dê ibope às coisas negativas. Essa semana falou sobre isso, né? Não dê ibope ao negativo. Pelo contrário, foque no que você quer de positivo. Por isso a pergunta, anotou aí? Que nem a Stephanie. Tenho muito medo de perder. Tá bom, esse é o. Ela detectou. Ótimo, vamos fazer ao vivo aqui. Medo de perder. Então, o sentimento negativo você já identificou. O medo. Aí pega o seu medo, coloca ele do seu ladinho. Fala assim: ó, eu descobri, ó. Eu tô com medo. Eu coloquei nome no meu sentimento. Eu tô com medo. Medo, como que você entrou aí que eu não te vi? De repente você tá aí. Então, ó, olha a pergunta. Medo. O que eu quero no lugar disso? Gente, essa pergunta é muito poderosa. O que eu quero no lugar disso? Geralmente é o oposto, porque só tem 2 lados. Tem esse lado que eu não quero e tem o outro lado. Então, se eu não quero ficar com medo, o que eu quero? Responde aí pra mim, ao vivo, então. Se eu não quero ficar com medo, o que eu quero? Faz o exercício aqui comigo, porque depois você vai fazer sozinha. Mas não é fácil esquecer tantas coisas que passei. Tá, então seu foco tá onde? Nas coisas que você passou. Vamos fazer esse exercício aqui também, ó. Gente, a Stephanie com medo. O que eu quero no lugar do medo? A Solange. Ah, mas não é fácil esquecer tantas coisas que passei. O que você tá sentindo então, Solange? Coloca o sentimento desse aí. Ó, a Ana Paula já tá falando ali, o contrário do medo. Ficar feliz. Quero ter coragem. Olha só. O que eu quero no lugar disso? Felicidade e coragem. Viu como, percebeu como o foco mudou? Se eu penso no porquê, eu vou focar onde? Na tristeza, nas coisas que causaram aquilo ali. Que foi o que a Solange falou, né? Por que ela não é fácil esquecer as coisas que passei? Porque ela fica focando naquilo ali. Mas e se a Solange falar assim? O que eu quero no lugar disso? No caso da Stephanie, né? O que eu quero no lugar do medo? Ter felicidade e coragem.
Ah lá, ó, a Solange identificou o dela também. Nós estamos fazendo exercício para duas coisas simultâneas. Ah lá, ó. A Solange, ansiedade e angústia, ela detectou. Agora eu te pergunto, Solange, responde aqui para nós. O que você quer no lugar de ansiedade e angústia? O que você quer? A pergunta-chave. O que você quer no lugar disso? Vou esperar a resposta da Solange, porque agora a gente vai fazer a segunda pergunta. O que você quer no lugar disso? Gente, sentiu a dor, o que eu quero no lugar disso? Felicidade, coragem. É que está faltando coragem e felicidade. Isso, então vamos focar na coragem e na felicidade, tá bom? Então, ó, em vez de você ficar lá brigando com a pia, ai, por quê? Por quê? Que tá esse bloqueio aqui na pia? Eu queria lavar esses trem e não consigo. Olha o que tá acontecendo, mas por que você veio fazer isso? Isso é brigar com a pia. Bombeiro, a gente já vai falar sobre isso. Olha, ele falou uma coisa interessante ali. Eu não quero trocar o medo protege. Segura aí, bombeiro, a gente vai falar sobre isso. Antes de acabar a live. Tá acabando, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Então, em vez de brigar com a pia, vai lá e pega o desentupidor. O que é pegar o desentupidor? É a pergunta-chave. O que eu quero no lugar disso? Ah, eu quero coragem e felicidade. Segunda pergunta. Qual é o próximo passo? Anota aí. Qual é o próximo passo para que eu tenha essa felicidade e coragem? Vocês viram como mudou o foco? Aí eu quero que a Stephanie me responda aí qual é o primeiro passo que ela pode fazer agora para ela ter essa felicidade e essa coragem. Fala aí que a gente vai esperar essa resposta. Vocês viram como tirou o foco, né? Tirou o foco lá do medo para coragem e felicidade. E qual é o próximo passo? Ela já começou a caminhar. Ela tirou o foco, focou no outro lugar e começou a caminhar na hora que ela me der a resposta. O que fazer para conseguir isso? Determinação. Isso, esse é uma condição, né, de determinação. Mas aí, quando você for fazer sua meta, você seja mais específica. O que você vai fazer para que tenha essa determinação? Ah, eu vou dar essa caneta aqui para alguém. Eu dar essa caneta aqui para alguém vai me mostrar que eu estou no caminho certo. Que aí esse medo de perder não está me dominando mais. É um exemplo só, gente. Iniciativa. Então, vai mais a fundo, bombeiro. O que eu farei nessa semana que vai mostrar que eu tomei realmente essa iniciativa? Isso chama especificidade. Né? Em tudo é bom a gente ser específico, né? Porque senão fica muito generalizado. Porque quando fala iniciativa e determinação, eu posso usar para o lado negativo também. Ah, eu fui determinada em não dar essa caneta. Eu fui determinada em não dar. Tá vendo a diferença? Porque você está conversando com o seu emocional e seu emocional não entende. Não desistir de focar no positivo, a Elza falando. E para não desistir, fazer essas duas perguntas. Gente, minha garganta tá até seca. Já tá acabando a live. Só que eu quero só, antes de terminar a live, eu quero saber se vocês anotaram as duas perguntinhas, se ficou bem entendido, se vocês vão levar isso com você. Ah lá, é ter coragem, Stephanie, né? Então, mas depois você especifica o que vai mostrar que você realmente teve essa coragem. Ações, né, específicas. Então, vou responder a pergunta do bombeiro antes de terminar. Quero saber se vocês entenderam bem e anotaram as duas perguntas para fazer o exercício nessa semana, que a semana que vem eu quero vocês bem forte aqui, emocionalmente, ok? Então, o bombeiro não tá errado, não. Ele disse lá assim, ó, que se ele perder o medo, ele tem medo de perder o medo. Por quê? Se ele perder o medo, aquele medo protege ele. Então, como é que ele vai perder algo que está protegendo ele?
Então, vou dar uma sugestão para você, bombeiro, que pode ser sugestão para vários que estão assistindo aqui. Que tal? Responde aí para mim. Que tal você trocar o medo por cuidado? Trocar o medo por cuidado. Ah, eu tenho medo da pandemia. Ah, eu tenho cuidado com a pandemia. Qual que soa mais leve? Qual que soa mais suave? Cândido, boa tarde. Ana Paula, penso que devo encarar este medo para minha felicidade e a coragem para passar a situação. Então, mas que tal trocar esse medo por cuidado? Ah lá, Solange, boa. Verinha, gostei. Cuidado. Então, porque a gente pode escolher o que vai ficar mais suave, né? Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Qual que soa melhor para você? Ó, você controlar suas emoções. Ou você gerenciar suas emoções. Vocês viram que uma simples palavra, ela muda tudo? É quando eu deixo aquilo que faz mal. Isso. Aí nas suas metas pessoais lá, você seja bem específica o que te faz mal, ok? Então é isso, gente. Aí fala aí pra mim o que vocês vão levar dessa live. A Stephanie dizendo amei. A Verinha dizendo gerenciar. Outro exemplo. Eu já troquei do meu vocabulário a palavra problema. Eu não falo mais problema. Eu falo desafio. Porque um problema ele te deprime, mas um desafio ele pode te motivar para vencer ele. Cadê a Jaque para tirar essa foto aqui, ó? Ô, Jana. Gildene e Jana, tira você então aqui para nós, ok? Tira aí o print. Vocês marcam eu lá. E outra coisa, enquanto você tira aí, eu quero que vocês, né? Depois que acabar a live, daí vocês coloquem lá no debaixo lá da live, nos comentários, felicidade. Que aí eu vou entender que você realmente está levando essa live a algo que vai te fazer muito feliz, ok? Ah lá, ó, estão falando o que vai levar dessa live. Desafio, gerenciar. Ah, ela tirou a foto, pronto. Muito bem. E eu fico muito feliz que vocês estão levando dessa live. E aí eu também vou fazer o exercício, tá bom? O mesmo que eu falo aqui para vocês, eu falo também. Vou passar a fazer assim também, tirar o problema, colocar gerência. Vou levar para mim como aprendizado. Boa! Então vamos lá. Até a semana que vem. Tudo de bom para vocês. E fiquem atentos que eu vou divulgar o coaching grupo no fim desse mês. Já faço o lançamento. Quero todo mundo junto. Bora estruturar emocionalmente. Obrigada, Solange. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Solange.